Olá, oitavo ano, tudo bom? Bem, dando continuidade, nossa videoaula número 3, nós vamos ainda falar de vozes verbais. Então, coloquei para vocês Colégio Muniz Silva, disciplina Português, professora Márcia Costa, turma 801, conteúdo Revisando Vozes Verbais, páginas 55 a 57, 72 a 75. Tudo bem? Vamos lá? Nessa aula, a minha intenção é fazer um passo a passo com vocês, apresentar mais exemplos, até porque nós tivemos aí, geralmente nós temos duas aulas com base teórica dentro do conteúdo. Então, esse primeiro momento agora eu quero fazer com vocês o seguinte, o passo a passo para passar da voz ativa para a passiva analítica. Então, eu coloquei assim, na voz ativa temos o sujeito agente, mais o verbo transitivo direto. Lembra que ele também pode ser transitivo direto e indireto, na maioria dos casos. Mais o complemento. Na passiva, nós temos o sujeito paciente, a locução verbal e agente da passiva. O que eu coloquei aqui? O nosso complemento na voz ativa, ele vai virar o nosso sujeito paciente, ok? Já o nosso verbo transitivo, ele vai virar a nossa locução verbal. E o sujeito agente da ativa, ele vai virar agente da passiva. Eu coloquei algumas observações. Observação 1. O verbo da voz ativa torna-se a locução verbal, que é o verbo auxiliar ser ou ir, no mesmo tempo da voz ativa. E o verbo auxiliar é o verbo da voz ativa no particípio. Como assim? Se eu colocasse assim, ó, Ana concluiu a graduação. Percebam, concluiu é o verbo da voz ativa. A Ana é o sujeito agente. Então, nesse caso, concluiu o verbo transitivo direto, a graduação é o complemento. Como nós faríamos? A graduação concluiu é pretérito perfeito, então o nosso verbo vai ficar no pretérito perfeito. Foi concluída por Ana. Então, vejam, Ana, que era o sujeito agente, vai virar agente da passiva. Por isso que ficou por Ana ou pela Ana. A observação 2. O complemento da voz ativa, ele vai virar sujeito paciente. Veja, quando eu falei Ana concluiu a graduação não vai virar o sujeito? A graduação não foi concluída por Ana ou pela Ana? Então, a graduação deixa de ser complemento e vira sujeito paciente. E a terceira observação, o sujeito agente na voz ativa, ele vira agente da passiva. Então, aquele sujeito, a Ana, que era da voz ativa, ela virou agente da passiva na passiva analítica. Lembra que nós temos duas vozes passivas. A passiva analítica e a passiva sintética. Agora nós vamos falar um pouquinho, mostrar a teoria, o ideal é mostrar isso em exercício. Então vamos ver como isso fica em atividades, né? Agora vamos transformar para a voz passiva analítica. Olha isso, olha o que nós temos. As perguntas foram elaboradas com tranquilidade pelo rapaz. Todas as tarefas da aula foram executadas por alguns adolescentes. Uma mala de couro foi comprada por minha amiga. A meta foi cumprida por Carmen. Uma nova rota para a trilha foi descoberta por Gustavo. Uma ótima classificação no Cefet foi conseguida por Pedro Gabriel. Um planejamento de estudo sensacional foi feito por João Vitor. Vejam isso, a observação. Os trechos grifados em amarelo são as locuções verbais. E aqueles que estão grifados de laranja são agentes da passiva. Vamos ver essas frases agora na voz ativa. Olha isso. Revisando as vozes verbais. Voz ativa, lembra que o sujeito é agente. O rapaz elaborou as perguntas com tranquilidade. Lembra que o slide anterior ficou como? As perguntas foram elaboradas com tranquilidade pelo rapaz. Alguns adolescentes executaram todas as tarefas da aula. Então, como ficou ali?
Todas as tarefas da aula foram executadas por alguns adolescentes. Minha amiga comprou uma mala de couro. Então, como ficou? Uma mala de couro foi comprada por minha amiga. Carmen cumpriu a meta. A meta foi cumprida por Carmen. Percebam que eu vou de trás para frente, ó. Gustavo descobriu uma nova rota para a trilha. Uma nova rota para a trilha foi descoberta por Gustavo. Pedro Gabriel conseguiu uma ótima classificação no Cefet. Uma ótima classificação no Cefet foi conseguida por Pedro Gabriel. João Vitor fez um planejamento de estudo sensacional. Um planejamento de estudo sensacional foi feito por João Vitor. Todos os verbos são transitivos direto. Por isso que eu consigo fazer isso. Quando eu penso em vozes verbais, se o verbo não for transitivo direto, eu não consigo fazer essa inversão. Logo, não tem como descobrir o sujeito, se o sujeito é agente ou ele é paciente. Se eu coloco para vocês assim, a loja necessita de vendedoras. Eu não tenho como fazer, porque quem necessita de algo. Lembra que quando o complemento é introduzido por preposição, nós temos aí um verbo transitivo indireto. Então, nesse caso, não tem como trabalhar voz verbal em cima de verbo transitivo indireto. Ok? Vamos ver ainda. Vamos passar para a passiva sintética, sempre observando a voz ativa. Lá, se você perceber, o rapaz elaborou as perguntas com tranquilidade. Mas aqui, por que ficou elaboraram-se as perguntas com tranquilidade? Porque as perguntas estão no plural. Então, o verbo teve que ser modificado para o plural. Se você for lá, vocês vão ter que copiar essa matéria no caderno. Quando vocês copiarem a voz ativa e vocês olharem para a voz passiva sintética, vocês vão ver. Vai eliminar o sujeito agente, ele é eliminado, vai tirar, o rapaz já não está mais aqui. O verbo ele vai concordar com um complemento para acrescentar depois a partícula passivadora. Então, aqui lá está elaborou, né? O rapaz elaborou. Elaboraram, porque as perguntas estão no plural. Elaboraram-se as perguntas com tranquilidade. Mesma coisa executaram, né? Lá está no singular, mas lembra que quem executa algo. Então, executaram-se todas as tarefas da aula. E aqui o comprou, manteve singular por quê? Porque uma mala é singular. Comprou-se uma mala de couro. Número 4, cumpriu-se a meta. Mas eu vou manter o mesmo tempo. Eu só vou trabalhar, nesse caso, em relação ao número. Se o complemento estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se o complemento estiver no singular, o verbo fica no singular, continua no singular. Lá, se vocês voltarem na voz ativa, a meta está aqui. Então, a meta é singular. Então, cumpriu, vai continuar sendo cumpriu. Eu só acrescentei aqui o se. Cumpriu-se a meta. Tirei o sujeito, vejam que não tem nada antes. Cumpriu-se a meta. Descobriu-se uma nova rota para a trilha. Mesma coisa, uma nova rota é singular. Então, o verbo ficou igualzinho da voz ativa. Só tirei o sujeito e coloquei o se depois do verbo. Conseguiu-se uma ótima classificação no Cefet. Se vocês lembrarem lá, é Pedro Gabriel, não é isso? Então, tirei o Pedro Gabriel, conseguiu, quem consegue algo. Esse algo está no singular. Por isso que ficou conseguiu ser uma ótima classificação no Cefet. Fez um planejamento de estudo sensacional. Lembra que era João Vitor? Tirei o João Vitor. Como um planejamento de estudo é singular, o verbo fica do mesmo jeitinho que está na ativa, acrescido do ser. Tudo bem? A observação. O sujeito agente é eliminado. O verbo deve concordar com o complemento para acrescentar a partícula passivadora ser. Vocês assistindo essa aula com muita tranquilidade. Gente, façam o seguinte, é uma aula curta. Assistam 2 vezes, sem problema nenhum. E aí vocês vão conseguir perceber na próxima atividade de vozes verbais, já não vai ser mais aula com explicação, vai ser folha de atividades. Mais ou menos do jeitinho daquele exercício que vocês amaram fazer em sala, ok? Vamos aos lembretes. Assista a videoaula com muita atenção, como eu já falei, pelo menos umas 2 vezes.
façam todas as páginas indicadas, copiem todo o conteúdo dos slides no caderno de português e enviem as respostas e dúvidas para o e-mail professora Márcia Costa, português@gmail.com. Tudo bem? Então tá, oitavo ano. Saudades. Logo, logo estaremos juntos, tudo bem? Um beijo grande para vocês. Até breve.